Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. por estar retornando a este lugar e na oportunidade rever os irmãos e adorarmos a Deus. Aleluia, Jesus. A minha palavra de gratidão a Deus, ao pastor Roberto, cada um daqueles que faz parte do quadro de obreiro, de membro desta casa. Deus o abençoe poderosamente. A pastora, tira a mão daí, Vaz. Kemily. Estou vendo o nome ali agora. Deus o abençoe, tá? Sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos para abrir uma referência bíblica. Foi-me passado um tema e eu quero compartilhar com os irmãos o tema que foi me formulado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Diz assim o texto sagrado: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. É por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Glória a Deus. E antes de fazer a exposição bíblica, eu quero louvar a Deus. Eu quero ser grato a Deus Aleluia, Jesus. pela vida de cada irmão aqui presente. Eu estava vindo em direção à igreja, eu encontrei pouquíssimos crentes rumo à casa de Deus. Porque é bem sabido que a grande São Paulo e boa parte do Brasil está sendo agraciada pelo frio. E sair de casa como está o frio, tem que ser crente de verdade. Tem que ser adorador de verdade. E eu quero louvar a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse texto sagrado que foi me passado o tema, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para ser bem preciso, versículo de número 4. Para nós entendermos esse texto sagrado, requer não só atenção, mas também observação na linguagem do texto. Haja vista que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, iremos encontrar Lucas, que era um homem formado na medicina da época, porém havia sido vocacionado por Deus para escrever 2 livros do Novo Testamento. Haja vista que ele trata-se do primeiro livro, que é o livro que traz o seu próprio nome. Terceiro, Evangelho, escreveu o evangelista Lucas. O segundo livro que ele escreve
é o livro conhecido Atos dos Apóstolos. Lucas, ele vai ser bem preciso, escrevendo a fala, a perseguição, como também o crescimento da igreja primitiva após a partida do Cristo. E para nós entendermos Atos, capítulo de número 2, observamos o que Lucas, ele escreve no capítulo de número 18, versículo de número 31. Jesus havia convocado os seus apóstolos, os seus discípulos, e Jesus dissera-lhe assim: iremos subir até a cidade santa, chamada Jerusalém. Os discípulos estão observando a fala do Cristo, e Jesus, com muita precisão, disse: iremos subir até a cidade chamada Jerusalém. E quando nós chegarmos em Jerusalém, eu, o Filho do Homem, serei perseguido, serei preso, serei condenado, eu serei julgado. E a julgação, a condenação é morte, e morte de cruz. Os discípulos estão observando a fala de Jesus. Jesus falando acerca do Calvário, acerca da dor, do sofrimento que ele iria enfrentar. Os discípulos estão observando a fala de Jesus, até que Jesus abre o verbo e diz: eu irei morrer, pendurado na cruz do Calvário. Quando Pedro ouviu a fala dizendo que o mestre, o Messias, o pastor iria morrer, pendurado na cruz do Calvário, em um monte chamado Monte Gólgota, como também Monte Caveira, Jesus disse com muita precisão: eu irei morrer, porém ao terceiro dia eu o ressuscitarei. O glória foi muito pouco, mas amém. Por quê? Porque eu digo para os irmãos com muita precisão: Jesus não só ressuscitou, mas como também ele está vivo. E a sua presença, ela é real aqui nesta noite. Eu costumo dizer que eu nunca prego para crente ausente, eu sempre prego para crente presente. Quem ficou em casa ficou debaixo de uma cobertura divina, verdade, mas Deus fala com crente presente. E eu digo para vós outros: Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre e está presente entre nós aqui nesta noite. No primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 28. Jesus havia morrido, havia passado um dia. Toda Jerusalém, toda Galileia, Judeia, Samaria estão agora tristes. Por quê? Porque o Cristo havia morrido. Mas passa-se um dia, 2 dias. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, disse o evangelista Mateus, que foi logo pela manhã, elas vão levando flor para o túmulo do Cristo, e diz o texto que no meio do caminho
elas estão tristes, uma falando com a outra, mas que quando chega defronte o túmulo, havia uma grande pedra que os soldados romanos havia posto para que ninguém se aproximasse, para que ninguém movesse aquela pedra. Mas diz o texto sagrado que Deus enviou um anjo, e o anjo moveu a pedra. A pedra saiu do sepulcro e está escrito: o anjo do Senhor assentou-se sobre a pedra, porém o túmulo estava vazio. O que é isso? Jesus já havia ressuscitado e havia saído de dentro do sepulcro. Vem Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e avista que a pedra havia sido movida e o anjo do Senhor estava sentado sobre a pedra. Aleluia. E o anjo olha para as mulheres e disse: eu sei a quem vocês vieram buscar. Glória a Deus. Aleluia. Elas perguntaram: explica-nos. E o anjo disse: eu sei que vocês vieram buscar a Jesus de Nazaré, o que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ide, comunicai, anunciai aos seus apóstolos que ele há de encontrar com cada um de vocês na Galileia. Glória a Deus. Aleluia. Saindo as mulheres correndo para anunciar, no meio do caminho, elas encontraram com Jesus. Elas caem de joelho e adora Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E aos pés do Cristo, Jesus disse: ide anunciai aos meus discípulos que eu irei encontrar com eles na Galileia. Glória a Deus. Jesus está vivo. Pastor Roberto, pastora Kemily, irmãos aqui presentes, eu digo com muita precisão e compassivo: a vitória da igreja não está simplesmente na morte de Jesus. Não. A vitória da igreja, ela está onde? Na ressurreição de Jesus. Eu ouvi aqui relato de duas criaturas que têm sentimentos, que são movidas a emoções e não estão livres de perseguição. Eu ouvi aqui em cima deste altar duas pessoas falando acerca daquilo que tem enfrentado e o desânimo que bate na porta da sua alma, e o desejo é de parar. É isso que o diabo quer, que eu e você venhamos parar. Mas você não vai parar. Por quê? Porque a tua vitória está na ressurreição de Jesus. Você vai vencer, sim. Não vai parar não, mas vai bater a mão no peito e vai dizer: eu posso todas as coisas. É um Deus que me fortalece, é um Deus que está vivo, e a última palavra vem dele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está vivo. Meu Deus, aleluia, Jesus. E antes de eu sair da minha casa, eu falei com ele. Aleluia, Jesus. Cheguei nesse altar, estou falando com ele. Glória a Deus. Estou sendo guiado por ele, pela sua palavra. Aleluia. Glória. E tem um porém: se ele não, porque se é condicional, eu afirmo, ele está vivo. Glória a Deus.
Deus está vivo e Ele requer do seu povo que tenha vida. Talvez você entrou aqui triste, desanimado, está querendo parar, como eu já disse. Existe uma crise espiritual, mas Jesus nesta noite vai te renovar as tuas forças. Você vai sair daqui vivo na presença de Deus, adorando, glorificando o seu santo nome e crendo nas suas promessas. Agora Lucas, dentro do capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar acerca do tempo. Diga comigo, o tempo. Pastor João Paulo Ferreira, qual o tempo? O tempo que Jesus ainda permaneceu em Jerusalém após a sua ressurreição. Diz o texto que ele ressuscitou e ainda ele ficou 40 dias na cidade chamada Jerusalém. E Lucas vai dizer com precisão que Jesus fazia prova de que ele mesmo havia sido ressuscitado. Um belo dia, os discípulos estavam reunidos. Jesus pela segunda vez apareceu e fez prova. Olhou para Tomé e disse: Tomé, se aproxime, toque em mim e veja que eu ressuscitei mesmo de verdade. Tomé cai no chão. Jesus olha para ele e diz: homem, não seja incrédulo, mas seja crente. Ele fazia prova de que ele mesmo havia ressuscitado. E Lucas vai dizer que depois de 40 dias, ele agora convocou 11 discípulos, porque um já não estava mais presente, havia traído e havia cometido o que você sabe muito bem. E diz o texto que 11 discípulos, juntamente com uma parte de alguns seguidores, segundo os teólogos fala que havia além dos discípulos 500 pessoas, e essas pessoas estavam aonde? Em cima do monte chamado Monte das Oliveiras. Atos capítulo de número 1, versículo de número 12. Estão todos agora em cima do monte chamado Monte das Oliveiras. Quem está no centro? Jesus. Já havia completado 40 dias depois da sua ressurreição. Jesus olha para os seus discípulos, para os seus seguidores e diz assim: está chegando a hora de partir, está chegando a hora de sentar ao trono, ao lado do meu Pai, mas antes de eu partir, eu deixarei para convosco uma promessa, eu deixarei uma promessa para convosco. Aleluia. E a promessa é essa: não se ausente, não saia de Jerusalém, não tire os pés de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que do alto sejais revestido da unção, do selo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não se ausentem de Jerusalém até que receba a promessa do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E depois que essa promessa vir, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra.
Mas esperem a promessa se cumprir. Espere a promessa acontecer. Espere a promessa chegar. Quando falo de promessa na Bíblia, irmã Rose, eu encontro muitas pessoas que crêem no Evangelho, crêem que Jesus ressuscitou, sabem que tem promessa, mas estão desacreditando da promessa. Uma coisa é eu prometer, outra coisa é o pastor prometer, e outra coisa é Deus prometer. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, está falado, querendo Satanás ou não. Ergue a tua cabeça e acredite na promessa que Deus falou. Aflição, eu, você, nós iremos passar. Luta, perseguição, iremos passar. Afronta, iremos passar. Mas a promessa vai permanecer de pé. A promessa vai permanecer de pé. Deus havia feito uma promessa para os israelitas, pela qual ficaram 430 anos sendo oprimidos por Faraó e também os egípcios. As crianças hebreias iam crescendo, porém estavam debaixo da promessa. Passou 430 anos, mas a promessa de conquistar a terra prometida, a terra chamada Canaã, a terra da promessa, estava de pé. Alguns partiram, mas a promessa estava de pé. Para chegar na terra da promessa, passaram por escassez, mas a todo tempo a mão de Deus estava sobre aquela nação. Lembra que quando eles ficaram de frente ao Mar Vermelho, Deus disse: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés disse: eu tenho simplesmente um cajado. Deus disse: a partir de agora não será mais cajado, mas será a minha unção sobre a promessa. Qual é? Toca nas águas, porque eu vou abrir um Mar Vermelho em seco, e todo Israel vai passar, e todos saberão que eu sou Deus, que eu falo, que eu cumpro, e a minha promessa está de pé. Eu não sei o que está fechado sobre a tua vida, mas nesta noite vai abrir, vai, Deus vai abrir, vai, e a promessa vai acontecer. Você acredita? Levante a mão, adoremos-lo ao Deus da promessa. O Deus que fez a promessa está de pé. Eu sinto que nesta noite, guiado pelo Espírito, Deus está tomando alguém pela sua mão direita, e a palavra do Senhor é: não temas, não temas, porque eu te ajudo, não temas, porque eu te sustento, não temas, porque sou eu, Deus, que tenho te carregado no colo por amor a vós e por ser a minha promessa. Hoje eu mudarei a tua história nesta noite através do meu Espírito. Todos nós temos promessa de Deus. E eu digo para os irmãos, por mais difícil que seja, não pare, não desista, porque a promessa está de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uns começam, outros param no meio do caminho, mas a vitória é para aqueles que prosseguem. Tímidos e covardes nunca conquista nada da parte de Deus, mas só quem é valente, quem é corajoso, quem não abre mão daquilo que Deus prometeu.
Estamos em uma noite fria, sim, mas estamos dentro da casa de Deus, debaixo da sua potente mão e debaixo da promessa dele sobre a nossa vida. Não importa se alguém, não importa se alguém tem te desprezado, não importa se alguém não acredita em você, não importa se alguém te julga, mas nós temos um Deus que nos conhece. Nós temos um Deus que nos sonda. Nós temos um Deus que pagou um alto preço na cruz do Calvário por você, por mim, por nós. Lembra de onde Deus tirou você e quem é você agora. Que o gozo do Espírito de Deus recaia sobre nós nesta noite e que a sua presença venha nos fortalecer mais e mais. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não saia de Jerusalém até que a promessa aconteça. Aí Jesus conclui dizendo assim: João Batista, ouça isso daqui. Jesus disse: João Batista, ele batizou com água para arrependimento de pecado, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. E não vai demorar, não. Vai ser por esses dias. O Espírito Santo vai descer e todos vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pastora Kemily diz o texto que enquanto Jesus falava isso, ele vai subindo. Enquanto ele vai subindo, havia 500 pessoas, juntamente com 11 discípulos, estão olhando para os céus, vendo Jesus subindo. E Lucas vai dizer que uma nuvem veio e ocultou os olhos de todos. E de repente Jesus desaparece entre as nuvens. Todos agora estão olhando para Jesus no céu e não estão vendo mais. E que quando ninguém vê mais Jesus, está escrito: e apareceu 2 anjos, aleluia, vestido de branco, os quais disseram para eles assim: varões Galileu, por que é que vocês estão olhando para o céu? Aleluia. Este mesmo Jesus que habitou entre vós, morreu, ressuscitou. Da mesma forma que vocês viram subir, da mesma forma ele também voltará. Do jeito que ele foi, ele voltará para arrebatar os seus escolhidos. Falar sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, muitos não pregam, muitos não entendem e muitos não querem ouvir, porque mensagem sobre arrebatamento quer dizer mensagem de renúncia. No céu não entra bagagem, no céu não entra pecado, no céu não entra mentira. No céu só entra aqueles que amam e obedecem a palavra e estão aguardando o soar da trombeta do Senhor, arrebatando os seus escolhidos.
Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele vai voltar. Eu confessei recentemente dentro da minha casa para a minha família, dizendo que todos os dias, que quando eu vou dormir, que quando eu abro os meus olhos, a primeira sensação é: Jesus já veio arrebatar a sua igreja. Eu durmo, acordo com a sensação de a qualquer momento ele vai arrebatar para cumprir a sua promessa. Aleluia. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele especifica com clareza em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e o 17, diz o apóstolo, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, no céu. Querendo Satanás ou não, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. A sua igreja! Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe dois tipos de arrebatamento, chamado arrebatamento coletivo. Qual é o primeiro arrebatamento? É o arrebatamento que todos nós pregamos. Glória a Deus. Esse que eu vos acabei de proferir, que o mesmo Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós iremos ser arrebatados ao encontro do Senhor. E todos nós cremos que quando a trombeta soar, a igreja do Senhor nos quatro cantos da terra vai ser assunta. Isso é primeiro arrebatamento. E qual é o segundo arrebatamento? O segundo arrebatamento é aquele que Deus muitas das vezes pega de surpresa. Aleluia. Por quê? Porque a todo momento Deus tem falado por meio da sua palavra. A pessoa está na casa de Deus, mas está embaraçada com pecado, com erro, e o Senhor está exortando, dando oportunidade, e a pessoa sempre vira as costas para Deus, até que um dia a morte chega, bate na sua porta e não perde perdição. Então, cada vez que um cristão desce à sepultura, é Jesus arrebatando para a sua glória. Portanto, estejamos preparados para a qualquer momento o noivo chamar a sua noiva, e oxalá que a noiva esteja adornada, esteja limpa, esteja preparada, aguardando o noivo chegar. Quantos estão aguardando o arrebatamento da igreja? Portanto, eu disse para os irmãos que para entender Atos 2 requer voltarmos o que Lucas está falando. Está falando sobre a morte do Cristo, está falando sobre a partida aos céus, está falando sobre a promessa do Espírito Santo e está falando também sobre o retorno dele. Aleluia. E ele disse assim, no quarto evangelho, escreveu João capítulo de número 14. Jesus disse: não perturbe os vossos corações. Crê
em Deus. Crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Quando Jesus é assunto aos céus, os anjos falam acerca do retorno dele. Os discípulos agora descem de cima do Monte das Oliveiras, e eles entram na cidade chamada Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava em festa comemorativa, festa da cultura judaica. Qual o nome da festa? Festa de Pentecoste. 50 dias de comemoração. Uma vez por ano, quem era judeu poderia morar na Judeia, Galileia, Samaria, deveria ir em Jerusalém para apresentar a Deus e adorar a sua grandeza. Então estão todos comemorando a festa de Pentecoste, e diz o texto sagrado que os discípulos, e já não existe mais agora 500 pessoas, existe agora 120 pessoas, estão dentro do cenáculo. Estão o quê? Esperando a promessa. E eles pensavam: se o Senhor prometeu, a qualquer momento o Espírito Santo vai vir sobre nós. E que quando você vai ler Atos 2, você vai encontrar com precisão que eles estão dentro do cenáculo, onde existe 120 pessoas. Passa-se um dia, nada acontece. Passa 2 dias, nada acontece. 8 dias e nada acontece. Mas no 10º dia, para ser bem preciso, está escrito que por volta das 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, pastor, onde está escrito? Vai ler a Bíblia, tá? Só vou te dar um caminho, está em Atos 2. É bom pegar tudo mastigadinho, né? Diga amém. Amém. 9 horas da manhã, diz o texto que eles não estavam orando, não. Eles não estavam cantando, não. Eles estavam como você está. E como é que eu estou? Eu estou de pé e você está sentado. Diz o texto que todos estavam sentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, a qual foi posada sobre cada um deles. E diz o texto: e todos foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu profetizo na autoridade desta palavra que não vai ser alguns, não. Eu profetizo nesta noite que todos aqui e todos da tua casa serão envolvidos, serão abraçados, serão tocados, cheios do Espírito Santo de Deus. Você acredita? Levante a mão e adore, porque a unção do Espírito está entre nós.
Seja cheio do Espírito. Seja renovado nesta noite pelo Espírito. Fala em línguas nesta noite. Adoremos a presença dele que está entre nós nesta noite. A promessa veio, e veio por meio do Espírito Santo. E Jesus havia falado dizendo que quando a promessa do meu Espírito vier, Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou pregando aqui porque o Espírito me move. Essa igreja está aberta porque o Espírito move ela. Você veio aqui porque o Espírito move você. Você está adorando a Deus em meio à luta e você não parou porque o Espírito move em você. Satanás já tentou destruir você, a sua casa, mas ele não conseguiu, porque o Espírito de Deus move a tua vida. Portanto, nesta noite, abraça Ele, não larga Ele não, mas ele, pela pessoa do Espírito, sobre a tua vida. Atos capítulo de número 2, versículo de número 6, está escrito: e correndo aquela voz, que voz que era? A voz que saía de dentro do cenáculo, porque cada um falava em línguas. E esta línguas aqui, é bom eu explicar que muitos lê e acham que esta língua aqui é a língua estranha, pela qual, quando nós somos selados com o Espírito, falamos. Mas essa língua aqui que eles falaram, não era a língua que quando somos selados com o Espírito, não. E que língua que era essa? A língua do seu país de nascimento. Por quê? Porque em Jerusalém havia muitas pessoas. Havia pessoas da Ásia, da Mesopotâmia, da Frígia. Existia ali 19 nações. Cada um falava na língua do seu país. Então, quem era judeu não falava a língua da Mesopotâmia, mas que quando o Espírito desceu, eles falaram em língua do país da Mesopotâmia. E quem era da Mesopotâmia ouvia a voz de Deus. Pastor, não estou entendendo. Todo aquele que recebe a mover do Espírito, ele fala a língua de outro país, de outro idioma assim. Ele faz coisas que é inexplicável diante da ótica humana, porque Deus opera como Ele quer. Da mesma forma, para você entender, se você analisar o texto, quer dizer isso. Pensa comigo, brasileiro, esse que vos fala. Vou pregar no Japão, um exemplo. Falar de Japão, a primeira mensagem minha gravada, muitos anos atrás, foi para o Japão e Portugal. Mas vamos aqui. Vamos supor eu, brasileiro, vou pregar no Japão. Eu nem sei como se fala peixe em japonês, não sei. Tu sabe? Não, né? Então é 2. Rose sabe, Rose, como fala porta no Japão? É, pode ser esse nome, piorou. Mas eu vou pregar no Japão e Deus acha por bem
abrir o meu leque, abrir o meu entendimento e eu falar na língua daquela cultura, para que todos venham entender a grandeza de Deus. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Todos ouviram falar na sua própria língua em que havia nascido. E para aqueles que estavam na carne, não estavam entendendo, não conheceram a voz de Deus, fizeram o quê? Está escrito: zombaram. Zombaram de quê? Do mover do Espírito. Zombaram de quê? Dos homens e mulheres de Deus que estavam dentro do cenáculo. E eles diziam: esses daí estão embriagados, estão bêbados. Agora o apóstolo Pedro, já partindo para a finalização, ouvindo aquela fala, se põe de pé e disse: varões judeu, esses homens que vocês estão vendo falar em línguas, eles não estão embriagados, não, mas eles estão debaixo de uma promessa. E essa promessa foi o profeta Joel que havia profetizado e hoje se cumpriu. E a promessa é que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! A promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio para concretizar a fala do Cristo. E para concluir a minha fala, depois que todos foram movidos pelo Espírito, o apóstolo Pedro fala a respeito da convenção e a respeito do selo do Espírito Santo. Está escrito: 3.000 almas. 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. Aleluia, e aceita Ele como seu Salvador. E essas 3.000 almas se rendem por quê? Mérito do Espírito Santo. Pregamos, cantamos, façamos a obra de Deus, mas o mérito não é nosso, é Deus. É Ele. É Ele. O homem não tem poder de convencer ninguém do pecado, mas é Ele quem convence. O homem não tem poder de entrar no teu íntimo, mas é Ele que entra. O homem te condena, mas Ele te abraça. O homem te julga, mas Ele diz: eu estou aqui do teu lado. Aleluia. Eu quero finalizar a minha participação, pois a hora já não me espera mais, falando a leitura lida por mais uma vez. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Saia daqui com esta palavra: todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, eu já tenho o Espírito. Você tem? Glória a Deus. Então cuide, zele para que o Espírito permaneça na sua vida. Quem é nordestino aqui? Quem é? Ô, glória! É, né? Eu também. Eu vou falar aqui uma fala que eu não planejei em falar, mas o Espírito Santo, ele faz me lembrar. E você que é nordestino, aqui foi bom porque muitos aqui é nordestino. Tem lugar que a gente vai pregar, pergunta, ninguém levanta a mão, só eu fico com a mão levantada. Lá no norte, lá, existe um provérbio, ditado, que diz que uma mulher que tem a casa limpa
a gente conhece lá, chama terreiro, né? Conhece uma mulher limpa pelo terreiro da casa. Pastor, eu não sei o que é terreiro, só sei o que é terreiro de macumba. O terreiro também não é quintal não, o quintal é lá do fundo. O que é terreiro? É a frente da casa. Conhece-se uma mulher limpa pela frente da casa. Se a frente da casa tiver varrida, lá não tem asfalto, calçamento, mas tem o pó lá, joga uma água lá e tapa tudo, é uma casa limpa. Então quando você entra na casa, sabe que é uma casa limpa porque lá tem uma mulher limpa. E no mundo espiritual, o Espírito Santo, ele habita numa casa suja ou limpa? E o interessante é que, segundo a Bíblia, Deus não obriga nada a ninguém. Não. Primeiro ele faz o quê? Ele bate na porta. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu vou entrar. Vou ceiar, ou seja, vou jantar com você e você comigo. A casa tem que estar limpa. Pastor, a minha casa está suja. Está suja? Tá. Mas ele quer limpar. E ele quer entrar. E uma vez que ele estiver dentro, continue limpando a sua casa. Para que a presença dele não saia. E por onde você passar, não precisa você bater a mão no peito e dizer, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Não. Porque a maior pregação de um homem e de uma mulher de Deus é o seu testemunho de vida e o seu caráter diante de Deus. Bate palma e glorifica a Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. O nome do canal aparece na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade, cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que a graça do eterno Deus possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.